Paz do Senhor a todos, irmãos. Chegamos para o nosso estudo da Palavra de Deus, Mateus capítulo 17. Amém? Estou muito feliz, irmãos, de estar aqui todos os dias com vocês, compartilhando a Palavra de Deus, aprendendo da Palavra de Deus. E peço que os irmãos aí peguem papel, caneta, anotem. Anote aquilo que você achar que fizer sentido para você, aquilo que chamar mais a tua atenção. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Vamos lá? Diz assim, minha versão King James. Amém? Diz assim, a transfiguração de Jesus. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, e os levou em particular a um monte. Então no verso 1 diz aqui que Jesus ele pegou 3 dos seus 12 discípulos e foi até o monte. O que a gente aprende aqui logo de início? Que existem discípulos de Jesus que eles são mais íntimos. Então a gente precisa pensar qual é a nossa posição. Nós somos discípulos mais íntimos de Jesus, mais próximos de Jesus, ou aqueles que ficam um pouco distantes? Porque se tinham 12, ele chamou apenas 3, então significa que 9 discípulos ficaram de fora. Então a gente precisa se perguntar, que tipo de discípulos somos nós? Somos mais íntimos, mais próximos, ou aqueles discípulos mais distantes? Aqueles discípulos que têm um relacionamento mais afastado com Jesus? Verso 2 diz assim, ali foi transfigurado na presença deles, sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então aqui Jesus, nesse momento, começou a sair um brilho muito forte das roupas e do rosto de Jesus. E no verso 3 diz assim, de repente surgiram à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. Por qual motivo apareceu Moisés e Elias? Pela representatividade que cada um deles tem. Moisés tem a representação da lei, dos 10 mandamentos, e Elias, ele tem a representação de um profeta, ou do maior profeta, né? Um dos maiores profetas. E eles estavam conversando com Jesus. E no verso 4 diz assim, expressando-se Pedro, disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. A gente começa a conjecturar a seguinte ideia aqui. Estava conversando Moisés, Elias e Jesus. A respeito do que eles estavam conversando? Não sei. Mas quando a gente vê pessoas, sabe, que pode nos ensinar algo de importante conversando, ou essas pessoas estão falando alguma coisa, o que a gente faz? Fica calado para aprender. Só que a gente vê aqui a inconveniência de Pedro. Pedro ali naquele momento ali, provavelmente ele quis se mostrar útil de alguma forma e ele acabou meio que atrapalhando ali, meio que sendo inconveniente. O que a gente aprende? Que a gente deve falar no momento certo. Que existe um momento certo de a gente falar alguma coisa. E o momento que as pessoas que têm muito mais sabedoria que nós estiver falando, a gente para ouvir. Verso 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela emanou uma voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Então aqui
a gente vê nesse capítulo 17 de Mateus a manifestação do poder de Deus de forma extraordinária. Primeiro Jesus ele se transfigura e depois a gente vê uma nuvem. A Bíblia diz aqui uma nuvem resplandecente. Qual é o significado dessa nuvem? Essa nuvem, ela mostra, ela tipifica, aliás, ela tipifica não, ela é a Shekinah de Deus. E dessa nuvem emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho em quem me regozijo. Aqui a gente pode ver uma manifestação, uma manifestação da Trindade. A nuvem, a voz que sai da nuvem e o próprio Jesus transfigurado. No verso 6, diz assim: Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Na realidade, qual seria a reação normal? Se eles tivessem uma mente espiritual, qual seria a reação deles? De eles ficarem alegres. Eles tinham que ficar alegres ali, como, né, a gente costuma falar no meio pentecostal ali, eles terem entrado no mistério. Porque eles veem tamanha manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, e eles, ao invés de se alegrarem, eles ficaram com medo. E no verso 7 diz assim: Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Levanta-se e não tema. Verso 8: Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram senão somente a Jesus. Verso 9: Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. O que é que a gente entende aqui? Que tem coisas, irmãos, que Jesus ele vai compartilhar só para quem é mais íntimo dele. Porque como a gente leu aqui no começo, do capítulo, quem é que estava com ele? Pedro, Tiago e João. E Jesus se manifestou de forma extraordinária para quem? Apenas para esses três. E quando tudo terminou, ele falou: vocês não contem a ninguém. Ou seja, isso é um segredo nosso. Então aqui a gente aprende que tem coisas que quando a gente se aproxima, que a gente busca ter intimidade com Deus, Deus ele vai revelar apenas a gente. E muitas vezes não é para a gente compartilhar com ninguém. Verso 10. E os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus lhe respondeu: Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. 12. Eu todavia vos afirmo: Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Verso 13. Os discípulos entenderam então que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Então, quando ele, lá em Malaquias, no capítulo 4, no verso 5, fala a respeito de eles esperarem, de eles aguardarem, porque antes da vinda do Filho do Homem, Elias viria primeiro. E quem é esse Elias? Esse Elias, ele não vinha reencarnado, ele não ia encarnar. Na realidade, ele estava falando de João Batista, porque João Batista, ele veio na mesma unção, no mesmo poder de Elias. A gente já viu isso em outro estudo que a gente fez, né? E aí eles entenderam que Jesus ele estava falando na realidade de João Batista. Verso 14. Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou. Verso 15: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido terrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras
tantas na água. Apresentei os teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Verso 17. Então Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. Verso 18. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. O que é que a gente aprende aqui? Jesus ele desceu do monte com os 3 discípulos. E então os demais discípulos estavam lá embaixo. Se ele estava com 3, tinha 9 lá embaixo. E 9 discípulos de Jesus, eles não conseguiram repreender o demônio da vida daquele menino. Não conseguiram repreender o demônio da vida daquele menino. E o que é que a gente aprende aqui? Irmãos, que tem muitos discípulos de Jesus que eles não têm cuidado, da sua família, que eles não têm cuidado dos seus filhos, que eles têm sido muitas vezes negligentes ao cuidar das suas crianças, dos seus filhos. Muitas vezes a gente vê alguns irmãos, algumas pessoas, alguns discípulos de Jesus, que eles estão sendo negligentes, que eles deixam, sabe, que eles permitem todo tipo de coisa, os filhos fazerem todo tipo de coisa. E esse menino aqui endemoniado, ele tipifica o quê? Ele é um reflexo da geração de hoje, do que os jovens, do que os adolescentes, eles têm passado hoje. Sofrendo, sabe? Com depressão, com ansiedade, sofrendo ataque espiritual. E muitas vezes os discípulos de Jesus, que são os pais desses jovens, o que eles estão fazendo? Nada. O que eles estão conseguindo fazer? Nada. Por quê? A gente vai entender aqui. Verso 19. Então os discípulos chegaram a Jesus em particular e lhe perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? Verso 20. E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Olha que coisa interessante. A pequenez, quer dizer, uma fé muito pequena, por causa da fé pequena que eles tinham, eles não conseguiram expulsar. Primeiro, por causa da fé. Segundo, porque só se expulsa com jejum e oração. O que isso mostra pra gente? Isso mostra um preparo. A pessoa se preparar. Nós, cristãos, a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar qualificado para aquele momento. E é interessante que ele diz assim, olha que coisa interessante a gente precisa analisar nessa passagem, nesse verso 20. Por causa da pequenez da vossa fé. Primeiro ele está falando de uma fé pequena. Pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Peraí. Vamos entender uma coisa importante aqui. Jesus primeiro ele critica a fé pequena dos discípulos. Depois ele diz: mas se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, peraí, aqui, se a gente analisar com calma e de forma minuciosa, a gente vai ver, peraí, por que Jesus está criticando uma fé pequena e depois ele exemplifica a fé do tamanho de um grão de mostarda? Porque um grão de mostarda, ele é uma semente muito pequena. Peraí, então meio que
tem uma contradição aí, tem uma coisa errada aí nesse ensinamento de Jesus. E aí? Não tem nada de errado. Na realidade, a gente precisa entender o quê? Quando Jesus, ele exemplifica, ele critica a fé pequena e depois ele exemplifica a fé como um grão do tamanho de um grão de mostarda, ele está falando a respeito da capacidade de crescimento que o grão de mostarda tem. A gente precisa entender isso. Ele está falando a respeito da capacidade de crescimento, da exponencialidade que o grão de mostarda tem para crescer, para se desenvolver. Então, o que é que a gente entende? Que a nossa fé, ela precisa ser uma fé em crescimento. A nossa fé precisa ser uma fé em crescimento, e a Bíblia vai dizer isso. Que é de fé em fé, ou seja, é gradual, é processual, é crescente. A gente precisa entender isso. A segunda coisa que a gente precisa entender e que a gente precisa aplicar para a nossa vida é o quê? Que muitas vezes, irmãos, a gente tem fé para pregar na igreja. A gente tem fé para pregar para os outros irmãos. A gente tem fé, sabe, para tudo quanto é tipo de coisas para fazer fora da nossa casa. Mas muitas vezes a gente não tem fé para ler a Bíblia com os nossos filhos. Mas muitas vezes a gente não tem fé para orar todo dia com os nossos filhos. Que fé é essa? Me explica. Que fé é essa nossa? Qual fé é essa que a gente tem fé de pregar para os outros, mas a gente não tem fé de pregar para os nossos filhos? Ah, já sei. Sabe qual é o problema? É que dentro de casa a gente não prega com a Bíblia, a gente prega com o nosso testemunho. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Que para os outros a gente prega, sabe? A gente usa a Bíblia e a gente prega com as nossas palavras. Mas dentro de casa a gente prega com o nosso testemunho. Então é por isso que a gente começa a entender que muitos dos nossos irmãos, eles não leem a Bíblia, eles não pregam para os filhos deles dentro de casa. Eles não pregam para os filhos dentro de casa. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão, sabe? E eu não vim aqui no papel de acusar ninguém de nada, nenhuma pessoa de alguma coisa, não. Eu quero te dizer uma coisa. Se você não tem conseguido pregar para os teus filhos com testemunho, eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Quero te falar algo muito importante em nome de Jesus. Meus irmãos, nós somos imperfeitos e pecadores. E como pessoas imperfeitas, como pecadores, a gente não precisa, sabe, querer demonstrar para os nossos filhos, sabe, um super crente. Não precisa, não precisa. A gente só precisa reconhecer aquilo que a gente erra. A gente precisa reconhecer os nossos erros e apontar para os nossos filhos: meu filho, eu não quero isso para a tua vida. É por isso que eu estou te aconselhando, porque eu já vivi isso, porque eu já errei isso. Eu já errei nisso e eu não quero isso para a sua vida. A não ser que você queira, você quer, e com certeza o teu filho vai falar: não, eu não quero. Eu não quero. Então, em nome de Jesus, irmão, não tenha temor, não tenha receio de pregar para os seus filhos, não tenha receio de ensinar a Bíblia para os seus filhos. Não tenha. Não tenha. Comece. Comece a partir de hoje, a partir desse dia chamado hoje, porque se não for Cristo que está dominando, sabe? Que está dominando sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu lar, é o diabo, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso que eu estou te falando. 22. Ao se reunirem na Galiléia, compartilhou com eles, dizendo: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Então, profunda tristeza abalou os discípulos. Por que os discípulos ficaram abalados quando Jesus falou que ele ia morrer
ia ressuscitar, ele ia padecer, morrer e ressuscitar. Qual o motivo de os discípulos ficarem tristes? Eu falei na aula de ontem, mais uma vez eu vou falar, irmãos. Porque os discípulos, eles achavam que Jesus vinha como um líder político. Por que, pastor, que eles achavam que Jesus vinha como líder político? Porque os judeus, o povo judeu, estava sob o domínio do Império Romano. Logo, o povo judeu tinha uma promessa que o Messias viria libertá-los. Então, o que eles entenderam? Já que a gente está sob um domínio político, então o nosso líder, a pessoa que vai nos libertar, vai ser quem? Um líder político. E aqui a gente pode tirar outro ensinamento. Que ensinamento, pastor? O ensinamento de que muitas vezes a gente não tem entendimento, a nossa falta de entendimento. A nossa falta de entendimento, a Bíblia nos diz que ela nos escraviza. Isaías 5,13 vai dizer: o meu povo foi levado ao cativeiro por falta de entendimento, e os seus nobres morreram de fome, e o seu povo se secou de sede. O que a gente entende aqui? É redundante, né? O que é que a gente compreende aqui? Que por falta de entendimento tem muitas coisas na nossa vida que ela tá numa situação de tá fora do nosso domínio. Porque quando nós falamos de algo que está cativo, por exemplo, uma pessoa que está cativa, ela está sob o domínio de outra. Por exemplo, aqui, né? Vamos falar de sociedade. Uma pessoa foi levada presa. Ela está sob o domínio do Estado. Está sob o domínio do Estado. Então, alguém que está preso está sob o domínio de outra pessoa, de outrem. Então, existem muitas coisas na nossa vida que a gente tá fora do controle, tá fora do nosso domínio, porque por falta de entendimento nosso mesmo. Por exemplo, nossa vida financeira. Por que muitas vezes nossa vida financeira está descontrolada, está fora do nosso domínio? Por falta de entendimento nosso. Por que muitas vezes a nossa família está fora do nosso domínio? Por falta de entendimento nosso. Quando eu falo domínio, irmãos, entenda, eu não estou falando, sabe, de você. A gente nunca tem um domínio total de tudo. Quem está no domínio total de tudo é Deus. Mas a gente precisa ter, no mínimo, um controle da nossa família, um controle das nossas finanças, um controle da nossa vida espiritual. Afinal de contas, Deus nos criou para isso. É isso que a Bíblia diz lá em Gênesis 1:26. Que Deus nos fez a nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança dele, e que nós dominemos sobre tudo. Sobre tudo. Não sobre algumas coisas, mas sobre tudo. Verso 24 diz assim: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, lembrando que Cafarnaum era a cidade onde Jesus viveu nos seus 3 anos de ministério, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: o vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Verso 25: sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Verso 26: dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: logo estão os filhos livres dessa obrigação. 27: entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Vamos lá entender? Então, os coletores de impostos, eles questionaram Pedro: Pedro, teu mestre, ele paga imposto? O que Pedro disse? Sim, ele paga. Para que servia esse imposto? Para manutenção do templo. E o templo ele foi destruído, se eu não me engano, 70 anos depois de Cristo.
E Pedro afirmou que Jesus pagava. E quando ele entrou em casa, Jesus já sabia do que se tratava. Pedro não falou nada, mas Jesus ele já sabia qual era o assunto. O que a gente entende? Que o Senhor ele sabe, irmãos. Ele sabe as nossas necessidades, ele conhece as nossas necessidades antes mesmo que suba alguma palavra na nossa boca. Ele conhece os nossos assuntos, ele conhece as nossas demandas. Jesus disse, e olha o assunto que Jesus falou com Pedro, que interessante. Mas, Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra os impostos e tributos? Seus filhos ou dos estranhos? E Pedro respondeu, dos estranhos. Por que é que Jesus, ele usou essa linguagem de dizer, os reis da terra, eles cobram imposto de estranhos ou dos filhos? Por quê? Vamos lembrar? Jesus, quem é o rei que faz parte da família de Jesus? O rei que está na genealogia de Jesus, um dos reis mais importantes, o rei mais importante de Israel, vamos dizer assim, Davi. E antes de Davi se tornar rei, qual foi a promessa que estava sobre ele? Qual era o direito que ele ia garantir, que ele ia ter após ele vencer Golias? Vamos relembrar? Casar com a filha do rei, riquezas e isenção de impostos. Logo, isenção de impostos para ele e para sua família. Logo, Jesus não precisaria pagar imposto algum, porque ele estava inserido na genealogia de Davi. Então ele não precisava pagar nada. Ele não precisava pagar nada. Ainda assim, para que não escandalizasse, né, o povo, o que ele fez? Eu vou pagar a si mesmo. Eu vou pagar a si mesmo. O que é que a gente aprende, irmãos? Que muitas vezes, a gente perde algumas coisas, a gente precisa abrir mão de algumas coisas por causa de Jesus. A gente precisa abrir mão de algumas coisas por causa de Jesus. Precisa abrir mão. Por quê, pastor, que a gente precisa abrir mão? Lembra do estudo de ontem? Quando Jesus ele diz, quando Pedro ele começa a querer mandar em Jesus, dizendo, não, o senhor não vai morrer não. Você não vai morrer. E Jesus ele diz, eu não posso, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lembra de qual é a nossa cruz? A nossa cruz, irmãos, aquilo que vai demonstrar a nossa confissão de fé, vai declarar a nossa fé em Cristo, é a renúncia da nossa vontade. A nossa cruz é a nossa vontade, porque a nossa vontade, ela é pecaminosa, ela é corrompida, ela é corrupta, sabe? E quando a gente renuncia a nossa vontade, a vontade de pecar, a vontade do nosso eu, nós dizemos sim para a vontade do Senhor e a gente cumpre um princípio que é o princípio de santificação. E cumpre a palavra quando o Senhor diz, negue-se a si mesmo, quer dizer, negue a tua vontade. O que é que você tem que negar? O que é que você tem que negar nesse dia de hoje para que você possa viver em paz, para que não haja escândalo, ou seja, para que não haja confusão, sabe? No teu meio social, no meio da tua família, o que é que você precisa negar? Muitas vezes você precisa negar o teu orgulho. Muitas vezes você precisa negar o teu orgulho, a tua vontade, sabe? De falar, não, para mim tanto faz. Muitas vezes a gente precisa negar o nosso orgulho, negar a nossa vontade, o nosso eu. Para quê? Para que a gente viva em paz. Porque a paz significa a presença de Deus sobre as nossas vidas. E qual é o segundo ensinamento que a gente tira aqui? Que Jesus, ele opera milagres na nossa vida financeira. Que nós precisamos ter fé em um Deus que ele se importa sim
com as nossas finanças. Só que uma coisa que sabe, irmãos, que eu procuro refletir muito sobre isso. O mesmo nível de preocupação que a gente tem com a nossa vida financeira, sabe? Deveria ser esse mesmo nível de preocupação que a gente tem em servir a Deus. Poxa, eu não li a Bíblia hoje. Nossa, sabe? Essa deveria ser a nossa preocupação também. Nossa, eu não orei hoje, meu Deus, eu não orei hoje. Preocupação. Nossa, sabe, chegar no final do dia e a gente fazer uma análise breve. O que é que eu fiz? Qual foi a minha atitude hoje que eu tive? Que eu fiz a vontade de Deus? Qual foi a atitude que eu tive hoje que eu fiz a vontade de Deus? Porque, irmãos, oração, como a gente já estudou aqui, a oração não é para que Deus venha fazer a nossa vontade, mas que nós venhamos fazer a vontade dele. Que a gente venha fazer a vontade dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada um nessa manhã, Senhor. Deus, que nós estejamos nesse lugar de intimidade, Senhor, de comunhão, Senhor, contigo, Pai. Que a gente venha, meu Deus, que nós venhamos, Senhor, entrar nesse lugar, Senhor, e que o Senhor venha dividir, Senhor, os teus segredos com a gente, Senhor. Que o Senhor venha falar, meu Deus, revelar a cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, nessa manhã. Deus, que o Senhor venha, meu Deus, nos conceder autoridade, Senhor. Autoridade, Senhor, que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, para que nós sejamos testemunhas, Senhor, no meio da nossa família, no seio da nossa família, Senhor. Deus, que o teu sangue, Senhor, venha purificar, Senhor, a nossa mente de todo pecado, Senhor. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, venha nos converter, nos convencer, Senhor, transformar a nossa vida, Pai. Senhor, nós tomamos posse, Senhor, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, do milagre financeiro, Senhor, da abundância, Senhor, de vida com abundância, Pai. Deus, eu abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, curta, se inscreva, compartilhe, ative as notificações aí. Amém? Conto com a ajuda de todos. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.